Servo de Deus e amigo de todos, capítulo número 4, na água. No sábado à noite, antes de dormir, Léo ajustou o alarme do celular para não perder a hora no dia do evento mais interessante da temporada, o rafting. Eles deveriam estar lá às 7h30, 1 quilômetro depois da barragem, onde a jornada deles começaria. Léo demorou para dormir, pensando se conseguiria um lugar no caiaque. A balsa não é tão interessante, vão muitas pessoas nela e é lenta, mas com o caiaque é outra história. Embora ele não tivesse certeza do que exatamente seria tão legal nos caiaques, já que nunca tinha experimentado. Aqui estão os sanduíches, águas, frutas, ovos cozidos, sal e um docinho, disse a mãe, acomodando o lanche na mochila. Mãe, eu não posso comer tudo isso. Avisaram para levarmos apenas um lanche leve. Vamos fazer comida mateira lá. Eu sei. Compartilhe isso com seus amigos, então. Mas eles... Léo acenou com a mão, sabendo que todas as discussões sobre comida seriam absolutamente inúteis. Está bem. Obrigado, mãe. Tenha cuidado. Coloque seu colete salva-vidas. Não mergulhe de cabeça. Não faça bagunça na água. Não deixe o celular cair na água. Divida o lanche com o Daniel. Está bem, mãe. Vai ficar tudo bem. O pai vai me buscar? Vai. A roupa de banho e a toalha estão na mochila. Ligue para mim na hora do almoço e quando estiver voltando. Combinado? Combinado. Léo se apressou para sair, ainda tremendo com o frio da manhã. Mas a previsão prometia um dia ensolarado, e ele decidiu, independentemente da temperatura da água, nadar e mergulhar tanto quanto pudesse. Logo, Léo se encontrou com Daniel e Matheus, e mais tarde chegaram Henrique e sua irmã Aline. Em seguida, viram Renan e Diego, que estavam descarregando o equipamento de rafting do carro. Os meninos se apressaram em ajudar, e em 5 minutos tudo estava pronto. André, Helena, Tamara, Marina e os outros desbravadores já estavam lá. Léo estava observando os caiaques, longos pintados nas cores laranja e preto. 2 balsas improvisadas já flutuavam na água, uma feita com 4 barris, outra com 3 cilindros longos de cloreto de povilinila. Sobre os barris e cilindros foi construído um revestimento especial de tábuas. Havia uma cobertura simples contra o sol em uma das balsas e assentos feitos de espuma plástica densa na outra. E é claro, havia 2 boias salva-vidas com cordas e uma âncora em cada balsa. Daniel e Léo estavam olhando para as balsas e caiaques. E então, vamos começar a jornada? Está com medo? Com medo? Com medo do quê? Eu tenho um colete salva-vidas e sei nadar. Com medo de tubarões, redemoinhos. Daniel riu. Pessoal, nos ajudem a levar o equipamento para as balsas. André chamou todos os desbravadores. E não saiam daqui, estamos prestes a começar nossa jornada. Arrastando uma bolsa pesada, Léo quase esbarrou em Mariana. Ah, desculpe, não vi você. Oi, você precisa de ajuda? Não, obrigado. Quando você chegou? Um pouco antes de você. A propósito, eu não sabia que você era uma boa nadadora. Quem disse isso? Alguém está revelando os meus segredos. Bem, esse segredo pode ser revelado, mas é verdade? Sim, é verdade. Minha mãe queria que eu praticasse esportes e a piscina não ficava longe da nossa casa. Todos, por favor, formem um círculo, orientou Renan. Vamos cantar o hino dos desbravadores e orar para que ele nos ajude e nos mantenha seguros. Depois, eu vou dizer quem vai em cada caiaque e balsa. A propósito, todo mundo trouxe bonés e chapéus? Sim, responderam os desbravadores em uníssono. Todo mundo tomou o desjejum? Sim, veio uma resposta um pouco menos confiante. Tudo bem, vamos comer daqui a algumas horas. Alguém trouxe sanduíches? Claro. Garrafas com água para beber? Sim. Toalhas? Temos. Ótimo. Vamos pedir ao Júnior para ler o devocional para nós antes de cantar e orar. 10 minutos depois, todos estavam reunidos na margem do rio, esperando pela distribuição dos lugares. Júnior pegou a lista. Bem, amigos,
Eu sei que todos vocês querem ir de caiaque, mas apenas 8 de vocês poderão ir, e somos 16. Portanto, faremos assim. No primeiro caiaque, Tamara, Wagner, Tomás e Vanessa. Caiaque número... Uhul! Wagner gritou de alegria. Wagner, se você gritar assim, vai virar o caiaque antes mesmo de começarmos, André falou. Caiaque número 2. Léo, Aline, Marina e André. O restante de vocês será dividido em 2 grupos para fazer rafting. Um grupo com o Diego, outro com o Renan. Coloquem os coletes salva-vidas e vamos lá. Léo cerrou os punhos. Ótimo, estou em um caiaque. É exatamente o que eu quero. Mas então outro pensamento lhe ocorreu. Mariana e Daniel ficarão entediados na balsa. Mas o que eu posso fazer? Essa é a distribuição. Eu não quero ir na balsa, protestou Henrique, franzindo o rosto. Quero ir no caiaque com minha irmã. Henrique, todos querem ir no caiaque, mas nós não temos tantos. Eu vou cuidar da sua irmã, não se preocupe. Não é justo, Henrique continuou. Por que eu tenho que ir nessa balsa? Seu rosto estava todo vermelho, como se estivesse prestes a chorar. Júnior deu de ombros e olhou para André, o diretor do clube. De repente, Léo teve uma ideia. Ele hesitou por um momento e depois disse: Eu posso trocar com o Henrique. Eu vou na balsa. Tudo bem, disse André. Se o Léo está disposto a ceder seu lugar, o Henrique pode ir no segundo caiaque. Mas eu quero contar um segredo. Vamos fazer uma parada para descanso em algumas horas. Cozinhar o almoço à beira do rio e então todos nós trocaremos de lugar. Quem foi na balsa irá no caiaque e vice-versa. Um desbravador deve pensar não apenas em si mesmo, mas também em deixar todos confortáveis e felizes. Agora, se não houver mais perguntas, vamos para a água. Quem for nos caiaques deve deixar as mochilas nas balsas. Entreguem seus telefones para o Diego e o Renan. Não entre na água sem colete salva-vidas. O mesmo vale para quem vai nas balsas. Henrique baixou a cabeça, envergonhado por seu comportamento. Léo se aproximou de Mariana e Daniel. Pensamos que você tinha decidido se afastar de nossa equipe, disse Daniel, embora eu tenha muitas guloseimas na minha mochila. Era isso que eu estava pensando. É impossível comer em um caiaque, mas teremos um verdadeiro piquenique na balsa. Essa é a decisão certa, concordou Daniel. Vamos na mesma balsa, sugeriu Mariana. Será mais divertido. Então vamos pegar os coletes salva-vidas e subir na balsa. Assentos confortáveis ou uma cobertura contra o sol? O que escolheremos? Léo perguntou. Assentos confortáveis. O sol ainda está muito quente, Mariana respondeu. Ótimo. Alguns minutos depois, um a um, os caiaques se afastaram da margem. As balsas foram as últimas a partir. Empurrando a balsa para longe da margem do rio, Léo molhou os pés. A água ainda está fria. Não sei se vamos nadar hoje. Ele se sentou atrás de Mariana. Daniel estava na parte da frente da balsa. As crianças se acomodaram. Todas as coisas, mochilas, utensílios de cozinha, estavam no centro da balsa. Renan era o líder do grupo deles. Então, Léo, já que você está na parte de trás da balsa, você vai controlar. Ok, é só falar como direcionar. Ah, é uma tarefa difícil, Renan riu. Apenas algumas dezenas de metros os separavam da margem do rio, quando de repente Vanessa gritou: Oh não, tem água, está inundando, estamos afundando. Um momento depois, Wagner também gritou: Sim, estamos afundando, ajuda! Não entrem em pânico, gritou Renan. Girem rapidamente e voltem, todos parem. Nossa balsa também voltará para a margem, vamos verificar o caiaque. Com toda a sua força, Léo tentou virar a balsa. Daniel também estava remando. Felizmente, o caiaque danificado já estava na margem do rio. Wagner e Vanessa estavam ao lado dele, parecendo muito tristes. Renan virou o barco meio minuto depois, tentando descobrir de onde tinha vindo a água. Vocês têm certeza de que está tudo bem? Vanessa perguntou. Eu estou pronta para ir em uma balsa se houver algo errado. Não se preocupe, agora está tudo bem. E a Tamara está com você. Ela é uma excelente nadadora e já fez rafting em rio e em caiaques várias vezes. Não é verdade, Tamara? É verdade, mas estou feliz por não ter precisado testar minhas habilidades nessas águas refrescantes. Nós vamos nadar um pouco mais tarde. Agora vamos embora, estamos atrasados. As duas balsas
flutuavam lentamente pelo rio. Os caiaques assumiram a liderança. Logo, todos se alinharam em uma corrente a 30 metros da margem do rio. Léo e Daniel, que estavam discutindo uma coisa após a outra, fizeram silêncio para não ficarem completamente para trás. Léo, mesmo sendo responsável pela direção, ainda tinha que remar com força. Apenas 30 minutos depois, os instrutores decidiram fazer uma breve pausa. Bem, vocês podem descansar por alguns minutos e depois continuaremos a viagem. A balsa estava flutuando lentamente. Apesar da ordem para descansar, os caiaques não paravam de circular em torno das balsas. Daniel tirou doces de sua mochila e Mariana entregou uma maçã para cada um deles. Léo decidiu que ia compartilhar sua sobremesa com seus amigos depois do almoço. Colocando os pés na água, Léo comia uma maçã. Mariana estava desembrulhando uma barra de chocolate e olhando fixamente para o horizonte. Daniel estava contando sobre sua relação com a química. Renan tentava organizar as coisas no centro da balsa. O sol estava ficando cada vez mais quente e Léo sentiu o calor agradável aquecendo seu corpo. Então, vocês descansaram um pouco? Vamos continuar? Perguntou André. Desbravadores, vamos lá, vamos cantar nosso hino. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Era possível ouvir ao longo do rio. Pescadores perto das canas acenaram com as mãos. Alguém na margem do rio ouviu a música e gritou algo incompreensível para as crianças. Após 1h30, eles encontraram um bom lugar para parar e começar a preparar o almoço. E acabou ficando maravilhoso. Trigo sarraceno com o sabor da fumaça da fogueira. Muita comida deliciosa que todos tinham trazido. Daniel deitou-se na balsa que balançava suavemente na água. Amigos, vocês têm 15 minutos de descanso e depois continuaremos, André falou e foi inspecionar um dos caiaques, onde após a viagem havia cerca de 1 litro de água. Ei, Daniel, você precisa caminhar depois do almoço, não ficar tostando ao sol, Mariana disse, observando-o aproveitar o descanso da tarde na balsa com um sorriso de satisfação e os olhos fechados. Não conte comigo, eu preciso relaxar. E eu não me importo de caminhar, disse Léo. Então vamos. Diego chamou as crianças para se aproximarem das balsas e dos caiaques. Ei, é hora de seguir em frente, vamos. Certo, vamos mais rápido, agora estamos indo de caiaque. Léo percebeu que quase todos os lugares estavam ocupados, então ele e Mariana acabaram em caiaques diferentes, e Daniel decidiu ir na balsa, dando seu lugar no caiaque para Tomás, que achava o rafting muito chato e tentou convencer Daniel a lhe dar uma chance de remar mais. Ah, você não pode relaxar muito em um caiaque, Léo pensou. Não apenas era necessário remar o tempo todo, mas também manter a direção, porque após cada remada o caiaque virava para um lado ou outro. E eles também tinham que evitar colidir com os outros participantes do rafting. Esse incidente já tinha acontecido de manhã, mas felizmente ninguém se machucou. De tempos em tempos havia barcos motorizados por perto, então eles tinham que virar o caiaque na direção das ondas que vinham, senão todos ficariam molhados. Após 15 minutos remando, Léo finalmente se sentiu um pouco mais relaxado e conseguiu olhar ao redor. Havia tantos pescadores por perto. Léo se lembrou de seu avô, levando-o para pescar. Na época, pescar parecia muito entediante para ele, mas, quando pegou seu primeiro peixe, ficou muito animado. Por quê? Nós nunca passeamos na natureza com papai? Ele está ocupado o tempo todo, Léo pensou. Por outro lado, eu poderia pescar sozinho, levar o Daniel comigo, pegar emprestado uma vara de pesca de um vizinho do tio Gerson, que pesca toda quinta-feira, mas eu não tenho tempo. Tenho os estudos, bem, e meu computador, bem, e minha preguiça também. Léo resumiu e suspirou, novamente, olhando para os pescadores que estavam balançando calmamente nas ondas perto da margem. Haverá um momento na vida em que eu não precisarei estudar nem trabalhar e poderei apenas me sentar na margem do rio o dia todo e pescar? Talvez quando eu for velho. Mas o que faz você pensar, Léo, que eles não trabalham em nenhum lugar?
E se esta for a primeira vez deles pescando em 6 meses, assim como você e os desbravadores? Uma embarcação maior apareceu ao longe. Naquele dia, Léo tinha visto muitos barcos motorizados. Alguns tinham passado por eles com o rugido de motores potentes, enquanto outros eram barcos lentos que ultrapassavam preguiçosamente balsas e caiaques. Mas agora era a hora da verdadeira atração. Ei, pessoal, tem um barco grande chegando. Movam-se um pouco para a esquerda. Vai criar uma boa onda, comandou Diego. Certo, responderam os desbravadores. Ei, saiam do caminho, isso também é para as balsas. Certifiquem-se de que as ondas não balancem muito, segurem suas coisas. Isso é o que eu chamo de um navio, disse Henrique arregalando os olhos. O barco parecia realmente um enorme de perto, branco com a neve, com janelas escuras na cabine, um convés superior e muitas antenas. Ele conquistou a admiração de todos. Estava se movendo bastante rápido rio acima. A música estava alta. Algumas pessoas no convés superior estavam dançando, e outras duas estavam sentadas com taças de vinho nas mãos, olhando preguiçosamente ao redor. Um dos desbravadores acenou para eles, mas não houve resposta. Eles não os notaram. O barco rapidamente passou pelas balsas e caiaques. Onda! A onda está vindo! Gritou Aline. Estamos vendo, não precisa gritar, responderam Wagner e Tomás. Léo fez o seu melhor para manter o caiaque contra a onda, mas ainda assim entrou um pouco de água e o caiaque balançou perigosamente nas ondas. Então, sobreviveram ao tsunami? Sim, veio um coro de vozes. Tem água no meu caiaque, disse Helena. No meu também, acrescentou Wagner. Tem muita? Precisamos voltar? Perguntou Alex. Não. Bem, isso é ótimo. Continuaremos o rafting. O ponto final ainda está a algumas horas de distância. Haverá outra pausa curta. A propósito, não se esqueçam de usar chapéu. Embora seja primavera, o sol já está quente. Vamos nadar? Perguntou Daniel. Vocês podem nadar, mas só se quiserem. No fim do passeio há uma boa praia e a correnteza não é tão forte quanto aqui. Uhul! Vieram as vozes. Todos continuaram o rafting após olhar o cortador. Léo estava remando tranquilamente. Sua cabeça estava cheia de pensamentos diversos. Quem eram aquelas pessoas no barco? Quanto ele custa? $500 000? $1 milhão? O que você deveria estar fazendo na vida para ser dono de um barco assim? E se eles apenas o alugaram por um dia e o barco pertence a outra pessoa? Quanto custa o aluguel? Éramos tão pequenos em comparação a este barco enorme. Se um caiaque tivesse virado, eles provavelmente nem teriam parado. Eles não se importam realmente. Por que eles não acenaram para nós como os pescadores fizeram? Eles não nos notaram? Léo tinha percebido mais de uma vez que às vezes havia inveja em seu coração. Ele não gostava disso, mas não sabia o que fazer a respeito. Quando Marcos foi para outra cidade e começou a frequentar reuniões importantes, Léo percebeu que estava com inveja do amigo. Ele queria ser um VIP também, fazer parte de uma empresa bacana. E se houvesse alguém muito rico nessa empresa e um dia eles entrassem nesse belo barco e subissem o rio, olhando para os pescadores que não conseguiam suportar as grandes ondas dos barcos que passavam? E à noite, eles poderiam se encontrar em algum lugar, em um restaurante, por exemplo, comer um delicioso jantar, discutir questões importantes. Léo franziu a testa. Ele gostava de sonhar, fantasiar, mas depois disso sempre tinha uma sensação de desapontamento e pensava que esses sonhos eram impossíveis de alcançar. Eu só queria terminar a escola, e você pensa em iates, restaurantes, festa? Besteira. Léo se apoiou com força nos remos, tentando afastar todos esses pensamentos. Mas seria realmente ótimo conquistar algo importante na vida. O dia terminou muito bem. Eles chegaram ao ponto final sem incidentes. A água ainda estava fria, e eles não nadaram por muito tempo. Para todos, sem exceção, foi a primeira vez que nadaram depois do inverno. Todos se divertiram, pulando, mergulhando, como se tivessem sido acordados de repente do sono de inverno, animados e prontos para um verão maravilhoso que já estava tão perto.